Artigo 1041. Mantido o acordo divergente pelo tribunal de origem, o recurso especial ou extraordinário será remetido ao respectivo Tribunal Superior na forma do artigo 1036, parágrafo 1º. Parágrafo 1º. Realizado o juízo de retratação, com alteração do acordo divergente, o tribunal de origem, se for o caso, decidirá as demais questões ainda não decididas, cujo enfrentamento se tornou necessário em decorrência da alteração. Parágrafo 2º. Quando ocorrer a hipótese no inciso 2 do caput do artigo 1040 e o recurso versar sobre outras questões, caberá ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, depois do reexame pelo órgão de origem e independentemente de ratificação do recurso, sendo positivo o juízo de admissibilidade, determinar a remessa do recurso ao Tribunal Superior para julgamento das demais questões. Seção 3 do agravo em recurso especial e em recurso extraordinário. Artigo 1042. Cabe agravo contra a decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação do entendimento firmado, em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. Parágrafo 2º. A petição de agravo será dirigida ao presidente e ao vice-presidente do tribunal, de origem e independente do pagamento de custas e despesas postais, aplicando-se a ela o regime de repercussão geral e de recursos repetitivos, inclusive quanto à possibilidade de sobrestamento e do juízo de retratação. Parágrafo 3º. O agravado será intimado de imediato para oferecer resposta no prazo de 15 dias. Parágrafo 4º. Após o prazo de resposta, não havendo retratação, o agravo será remetido ao Tribunal Superior competente. Parágrafo 5º. O agravo poderá ser julgado conforme o caso, conjuntamente com o recurso especial ou extraordinário, assegurada nesse caso sustentação oral, observando-se ainda o disposto no regime interno do tribunal respectivo. Parágrafo 6º. Na hipótese de interposição conjunta de recursos extraordinário e especial, o agravante deverá interpor um agravo para cada recurso não admitido. Parágrafo 7º. Havendo apenas um agravo, o recurso será remetido ao tribunal competente e, havendo interposição conjunta, os autos serão remetidos ao Superior Tribunal de Justiça. Parágrafo 8º. Concluído o julgamento do agravo pelo Superior Tribunal de Justiça e, se for o caso, do recurso especial, independentemente de pedido, os autos serão remetidos ao Supremo Tribunal Federal para apreciação do agravo a ele dirigido, salvo se estiver prejudicado. Seção 4 dos embargos de divergência. Artigo 1043. É embargável o acordo de órgão fracionário que, inciso 1, em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos embargado e paradigma de mérito. Inciso 3. Em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia. Parágrafo 1º. Poderão ser confrontadas teses jurídicas contidas em julgamentos de recursos e de ações de competência originária. Parágrafo 2º. A divergência que autoriza a interposição de embargos de divergência pode verificar-se na aplicação do direito material ou do direito processual. Parágrafo 3º. Cabem embargos de divergência quando o acórdão paradigma for da mesma turma que proferiu a decisão embargada, desde que sua composição tenha sofrido alteração em mais da metade de seus membros. Parágrafo 4º. O recorrente provará a divergência com certidão, cópia ou citação de repositório oficial ou credenciado de jurisprudência,
inclusive em mídia eletrônica, onde foi publicado o acordo divergente, ou com reprodução de julgamento disponível na rede mundial de computadores, indicando a respectiva fonte e mencionará as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados. Artigo 1044. No recurso de embargos de divergência, será observado o procedimento estabelecido no regimento interno do respectivo Tribunal Superior. Parágrafo 1º. A interposição de embargos de divergência no Superior Tribunal de Justiça interrompe o prazo para interposição de recurso extraordinário por qualquer das partes. Parágrafo 2º. Se os embargos de divergência forem desprovidos ou não alterarem a conclusão do julgamento anterior, o recurso extraordinário interposto pela outra parte, antes da publicação do julgamento dos embargos de divergência, será processado e julgado independentemente de ratificação. Livro complementar. Disposições finais e transitórias. Artigo 1045. Este Código entra em vigor após decorrido um ano da data de sua publicação oficial. Artigo 1046. Ao entrar em vigor este Código, suas disposições se aplicarão desde logo aos processos pendentes, ficando revogada a Lei nº 5.869. Parágrafo 1º. As disposições da Lei 5.869, relativas ao procedimento sumário e aos procedimentos especiais que foram revogados, aplicar-se-ão às ações propostas e não sentenciadas até o início da vigência deste Código. Parágrafo 2º. Permanecem em vigor as disposições especiais dos procedimentos regulados em outras leis, aos quais se aplicará supletivamente este Código. Parágrafo 3º. Os processos mencionados no artigo 1218 da Lei 5.869, cujo procedimento ainda tenha sido incorporado por lei, submetem-se ao procedimento comum previsto neste Código. Parágrafo 4º. As remissões e as disposições do Código de Processo Civil revogado existente em outras leis passam a referir-se às que lhes são correspondentes neste Código. Parágrafo 5º. A primeira lista de processos para julgamento em ordem cronológica observará a antiguidade da distribuição, entre os já conclusos na data da entrada em vigor deste Código. Artigo 1047. As disposições de direito probatório adotadas neste Código aplicam-se apenas às provas requeridas ou determinadas de ofício, a partir da data de início de sua vigência. 48. Terão prioridade de tramitação em qualquer juízo ou tribunal os procedimentos judiciais. Inciso 1. Em que figure como parte ou interessado pessoa com idade igual ou superior a 60 anos, ou portadora de doença grave, assim compreendida qualquer das enumeradas no artigo 6º, inciso 14, da Lei 7.713. Inciso 2º. Regulados pela Lei 8.069, Estatuto da Criança e do Adolescente. Inciso 3º. Em que figure como parte a vítima de violência doméstica e familiar, nos termos da Lei 11.340, Lei Maria da Penha. Inciso 4. Em que se discuta a aplicação do disposto nas normas gerais de licitação e contratação, a que se refere o inciso 27 do caput do artigo 22 da Constituição Federal. Parágrafo 1º. A pessoa interessada na obtenção do benefício, juntando prova de sua condição, deverá requerê-lo à autoridade judiciária competente para decidir o feito, que determinará ao cartório do juízo as providências a serem cumpridas. Parágrafo 2º. Deferida a prioridade, os autos receberão identificação própria, que evidencie o regime de tramitação prioritária. Parágrafo 3º. Concedida a prioridade, essa não cessará com a morte do beneficiado, estendendo-se em favor do cônjuge superstite ou do companheiro em união estável. Parágrafo 4º. A tramitação prioritária independe de deferimento
pelo órgão jurisdicional e deverá ser imediatamente concedida diante da prova da condição de beneficiário. Artigo 1049. Sempre que a lei remeter o procedimento previsto na lei processual sem especificá-lo, será observado o procedimento comum previsto neste Código. Parágrafo único. Na hipótese de a lei remeter ao procedimento sumário, será observado o procedimento comum previsto neste Código com as modificações previstas na própria lei especial, se houver.